Então, quando você sabe, aí vem a questão do autoconhecimento, de você se escutar. E, principalmente, o que esse capítulo me trouxe muito foi... Quando falou das gêmeas, eu falei, nossa, mas quantas mulheres conhecem as suas gêmeas? Olá, Podlovers! Vamos aqui para o nosso 4º capítulo do Mulheres que Correm com os Lobos, com a minha querida, maravilhosa, magnífica Thaís, cantora, fantástica. Nada disso, gente. E hoje é um episódio muito especial, porque a gente tem a companhia da Manu do Quintal, que tem uma entrevista aqui no canal com ela. Olá! É uma Já extensão. é de casa. É uma extensão. Já é de casa. Ai, que bom. Tô me sentindo mesmo, super à vontade. Super à vontade. A ideia é essa mesmo, já faz parte. Já faz parte da gente. E eu tô me sentindo, gente, de crop. Gente, Ai, ela você tá pode, né, bem? insuportável desde a hora que eu cheguei. Olha, deixa eu ficar de pé pra mostrar. Vai, eu ia falar isso. Eu ia falar, André, fica de pé. Ai, gente, Ela tô tá fazendo correndo. aquele negócio da barriga negativa. Você tá? Hipopressivo. Mó legal. Se eu No fizer yoga isso chama agora... Nauli. Desculpa. Não, desculpa eu. No yoga tem Sério? esse nome? Tem Nauli. Que legal. Parece... Como é que é o nome do homem aí que nós vamos falar hoje? Manauí. Manauí. Exatamente. Capítulo 4. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o parceiro, a união com o outro. Vamos falar sobre o self selvagem. Na verdade, a gente sempre fala aqui, não custa repetir. Inclusive, esse episódio, ele não é obrigatório que você assista desde o primeiro, você pode assistir esse, depois voltar a assistir os outros. Nós estamos no capítulo 4, talvez seja esse que você necessite assistir no momento. Também não é obrigatório que você leia o livro, tá? Mas é muito enriquecedor se você puder fazer essa leitura aqui coletiva com a gente para ir aprofundando no estudo, porque a gente vai trazer aqui uma pincelada, um pouquinho da nossa vivência, aquilo que a gente interpreta, mas você pode fazer a sua interpretação pessoal conforme o momento que você estiver vivendo. Mas os elementos mitológicos que aparecem sempre nas histórias do livro são elementos que tem dentro de você mesmo. Então, todos os elementos da história que vai aparecer aqui, o cachorrinho, as gêmeas, O próprio Manauí. o bicho que aparece lá na floresta, que nós vamos contar daqui a pouquinho, O pai. O pai. são todos elementos que tem dentro de você mesma. Mas aqui a Clarissa está falando que você também pode interpretar como sendo uma forma de você encontrar um parceiro, digamos aí, um pouco mais adequado para sua vida, né? Ela tá dando umas dicas aqui de quem seria um parceiro bacana para você ter um relacionamento selvagem. Um relacionamento mais puro, talvez, mais essencial. Mais instintivo, talvez. Mais instintivo. Mais cheio de vida, talvez, menos vazio. E esse instintivo, eu não acho que às vezes no sentido da mulher achar que é assim mais fogoso, nada disso, mas é um selvagem já parece que vai, né? Não é isso. Isso, não é um relacionamento realmente que a pessoa se entende no olhar, Isso. né? Aquela coisa mais de troca mesmo, né? Isso. De entendimento. Sabe aquele que assim... Dos sentidos. Isso. Aguçar todos esses sentidos, né? Isso, Porque mulher selvagem não é aquela que não pode fazer as unhas, que está com o cabelo todo esgranhento, não é aquela mulher, né? Mas é aquela mulher pura na essência, que sabe que tem um sentido de vida mais profundo. E que ouve os seus instintos. E aí, a Vasalisa, que é o conto que a gente já falou aqui, falava sobre a intuição da mulher, a intuição feminina. E agora esse self intuitivo é o cachorrinho. E o cachorrinho, ele representa esse instinto masculino. Vamos contar um pouquinho da história? Rápido, assim, só para as pessoas entenderem. Manauí se interessou por duas irmãs gêmeas. Manauí é um homem. Manauí, um homem. E aí o pai dessas gêmeas disse, olha, você pode se casar, tá? Mas desde que você saiba o nome delas, tá? De cada uma. Só entrego minhas filhas. Só entrego se você souber o nome delas, tá? Das duas. Entendam, gêmeas univitelinas, muito parecidas, tá? Então, ok, ele tinha um cachorrinho e aí ele deu essa incumbência pro cachorrinho. Vai até lá, na casa delas, no lugar delas, e você vai descobrir qual é o nome de cada uma e vai me dizer quais as características. Então, assim, uma era mais bonita
e a outra mais doce. A outra mais leve, talvez. E aí já vem uma grande, talvez, Tipo, poxa, podia ser social. dois em Por um. quê? Por que não? Por que a gente não pode ser as duas coisas, né? Beleza, é importante? É muito importante. Sim, a gente não tá aqui dizendo que não. Mas por que não trazer as duas coisas juntas? Aí a gente já traz isso pro nosso entendimento. Tô indo no caminho certo? Bora lá, continua. Ok. Esse cachorrinho vai até as meninas, olha pela janela e elas estão ali se embelezando, se passando óleos hidratantes e tal, pro grande dia. Como se elas fossem para um grande dia, tá? Para um grande momento da vida delas. E conversando e tal, capta quem é quem, volta embora. No caminho, ele vê ali um osso maravilhoso, um restinho de carne, ele fala, meu ponto fraco, vou parar aqui, vou comer um pouquinho, vou roer esse osso, vou comer um pouquinho dessa carne. E ali ele fica. Quando ele termina, ele fala, e agora? Esqueci as meninas. Qual é o nome das meninas, gente? Volta lá e elas continuam na mesma pegada. Beleza, descobri o nome de cada uma, vamos voltar pro meu caminho, eu preciso dizer pro Manauí quem é quem. Voltando, no caminho, uma bela torta maravilhosa de nozes. Noz moscada. Noz moscada. Era de laranja com noz De moscada. noz moscada, exatamente, num tronco maravilhoso. Ele fala, puxa vida, minha perdição. Vou comer, né? Vou perder aqui um tempinho, mas é coisa rápida. Vou comer e vou seguir meu caminho. Come e cadê, mulher? Esqueceu de novo. Volta de novo pra descobrir quem é quem. E isso ele vai criando uma certa intimidade também, só de olhar, né, essas meninas, né? Vai percebendo. Vai percebendo mais características e tudo mais. No caminho de volta, ele não se distrai, mas ele é distraído por um homem, por uma situação Uma criatura de perigo. estranha. Exatamente. Eu falei homem, ela vem com uma criatura estranha. Por uma criatura super estranha. Que aborda ele e diz, me conta agora, qual o nome das meninas? Eu quero saber o nome. E ele, naquele momento de perigo, ele consegue com muito custo... Gente, eu tô diminuindo essa história, Sim. resumindo bem, a gente vai falar sobre detalhes daqui a pouquinho. Consegue se desvencilhar e consegue falar o nome dessas meninas, que, no fim das contas, já estavam se arrumando para esse casamento. Então ele fez um rolê todo para descobrir, para levar o nome para Manauí, mas essas meninas já estavam sendo preparadas para o casamento com o Manauí. Elas estavam à espera o tempo todo. Elas estavam à espera o tempo todo. E aí você pega essa história Esperando toda. que ele merecesse, né? Exatamente. A gente vai pegar essa história toda, esmiuçar, para saber dessas duas lindas. Eu preciso dizer uma coisa que eu sempre digo aqui, Manu. A Andréia é extremamente leitora, você é extremamente leitora, eu não sou extremamente leitora, tá? Eu tenho Esse capítulo é livro, super eu curto. leio, mas eu não sou uma pessoa que ama leitura, mas eu amo história. Eu cresci ouvindo meu pai contando histórias. Ai, não vai contar que seu pai também te Não, contou essa. esse não, esta não. Mas são histórias, esse livro, cada capítulo é uma história diferente, para que a gente traga o lúdico com mais força para nossa vida e identifique, afinal de contas a gente aprende pelo exemplo, pelo lúdico. Então é isso, tá? Então junto com a gente aqui a gente vai conseguir, olha, unir uma pessoa que não curte muito leitura, mas que gosta de histórias, duas mulheres que amam leitura e amam história. Então a gente vai fazer essa junção bem gostosa sobre Manauí hoje. Assim como Jesus contava histórias, porque cada Através- pessoa interpreta com o nível de consciência que tem. Né? Parábolas, né, gente? É isso aí. Quem quer começar? Por isso que as nossas entrevistas também que tem aqui na playlist do canal, aliás, se você não assistiu a entrevista com a Manu, vai lá conferir, porque é um grande storytelling, ela falando da vida dela e a partir da vivência dela você vai pegando aí o gancho para se inspirar na sua vida ou para se sentir pertencida, né? Então esse é o intuito do nosso canal aqui, se compartilha, curte, comenta e bora aqui para o nosso foco. Isso aí. Bom, a história é mais ou menos essa. É mais ou menos essa. Gêmeas, por que gêmeas? Sabe que gêmeas tinha ali na antiguidade uma questão
que eu fui pesquisar, que gêmeas era para ser sempre tratada com igualdade, até hoje, né? Tem duas menininhas gêmeas, usa a mesma roupinha, dois menininhos, roupinha igual. Então a mãe toma sempre aquele cuidado para fazer igual para as duas. E nós mulheres temos a nossa natureza dual. Os homens também, a natureza dual. Na verdade, não é nem só dois, né? Estamos dividindo aqui em polaridades dois, mas somos múltiplas faces. Mas vamos colocar aqui essas múltiplas faces em duas naturezas, duas polaridades, que devem ser tratadas com igualdade. As duas partes são importantes. Então, as gêmeas aqui, ela vem nessa grande metáfora de são duas, mas as duas compõem uma só. Então, não é um casamento... bigamia, não é? Não seria uma bigamia. Não. E até só para nesse gancho que você falou da antiguidade, os gêmeos eram tidos assim, até algumas tribos, quando nascia gêmeos, era como se fosse uma força, né? Aquilo era maior. Uma proteção para a tribo. E eles tinham tanto cuidado com os gêmeos que até a alimentação tinha que ser assim, a mesma coisa que uma vai comer. Olha só essa metáfora. A mesma coisa que uma vai comer, a outra vai morrer. Vai comer. E a verdade é que se uma morresse, é isso que eu ia falar, eles achavam que a outra também ia morrer, porque uma não vive sem o equilíbrio da outra. Então tem muitas tribos que vivem até hoje com essa visão dos gêmeos. Mas os gêmeos foram estudados, né, Manu, durante um bom tempo aí, enfim, foram coisas horríveis que foram feitas na verdade, mas porque tradições, em algumas tradições, justamente por trazer essa dualidade, essa coisa tão impressionante que é um ser tão igual, onde é que é diferente? E que, na verdade, são diferentes, né? Estão gêmeos totalmente são diferentes. E interessante essa questão de que um morre, se outro morrer, né, e tal, e nós também, na nossa dualidade, se a gente nega uma face, e acho que a história da Manu, que, né, duas Manus ali, num determinado momento da vida, agora chega outra Manu, e as duas são uma só. Muito bonita a sua história, Manu, reflete muito essa dualidade. Exatamente. Sabe que o Márcio, depois que eu li, eu compartilhei com ele, falei, menino, o negócio é o seguinte, porque ele sempre fala assim pra mim, Andréia, você é duas. Na verdade, a psiquiatra, que também tem uma entrevista dela aqui, a Juliane, ela tá desconfiando de bipolaridade em mim. Ela tá desconfiada. Ju! É certeza. Vou te contar aqui. Não vou contar mais. Isso é coisa de mulher selvagem, essa bipolaridade. Não é uma bipolaridade, é uma originalidade, digamos assim. Mas o Márcio sempre fala, André, você é duas. Você chega toda espiritualizada, me compreende e tal, e fala. Daqui a pouco você vira outra. Querendo matar a pessoa. E aí, depois de ler pessoa? isso aqui, eu falei pra ele, o negócio é o seguinte, meu filho, é duas mesmo, você gosta das duas? Ah, eu gosto mais de uma, mas você tá afim de aceitar a outra? Não, eu já tô aceitando, né? Então para de reclamar, esse é a Então, para de receita reclamar, é porque essa. é isso, porque a gente não pode negar nenhuma das nossas duas faces. Então, o Manauí precisaria ali conquistar as duas faces e saber o nome das duas. Então, mas sabe, eu também compartilhei, depois que eu acabei de ler com o Paulo Henrique. E detalhe que ele se conectou com o Manauí. Óbvio, figura masculina. Mas assim, ele não é que ele não valorizou. Na história toda, ele não foi pro lado da dualidade, de tipo, Manu, você também tem esses dois lados. Não, ele pegou, olhou, ele falou assim, Porque aqui fala, né, da persistência do selficão, né? Porque ele erra, ele volta, ele erra e volta. Então, dessa persistência, primeiro, porque no comecinho da história, até o Manauí, ele tenta descobrir os nomes, né? Ele até chuta. Ele chuta, mas erra. Que eu acho que o começo de um conhecimento, de uma aproximação de um homem com uma mulher, ele tenta ali daquele jeitão dele mesmo, né? Tipo assim, deixa eu ver, vou adivinhar aqui. Ah, você gosta de flor? Vou te dar flor. Gosta de bombom? Vou te dar bombom. E ele vai atirando para todos os lados para ver se acerta naquele desespero de se aproximar. E aí também, se a mulher... E ser aceito. E ser aceito, exatamente. Então aí, com a persistência... E a gente tem maridos que eu acho que são persistentes nesse aspecto, eles conseguiram, então, se aproximar da dualidade, né? E ele viu muito nisso aí, dessa persistência que ele tem
né? Porque hoje, eu falei, 15 anos de casado, o Paulo Henrique por vários momentos persistiu, né, gente? Vamos falar a verdade. Vamos combinar. Né? Acho Vamos que o Eli que combinar, tá persistindo até hoje. Eu falo assim, eu reconheço que eu tenho um lado muito bom, mas toda mulher tem um lado muito difícil, né? Todas as pessoas, né? Então, o selficão do Paulo, ele se reconheceu ali nessa persistência, nessa busca da verdade, né? Do merecimento. E por E que... mais do que isso, de querer ser um homem selvagem também. Sim. Sim. Porque muitas mulheres estão querendo explicar a sua natureza selvagem para homens que não estão a fim de ouvir. Isso. Porque cada pessoa está vivendo um momento da sua vida. Então Mas tem precisa parceiro explicar? que não vai. Precisa explicar ou você pode viver isso? Aqui na história, eles falam que é importante que a mulher abra, porque o homem tem essa sede, né? O que acontece, a intimidade do casal, o que segura um relacionamento é a intimidade. Sim. E a intimidade de conhecer ali a essência um do outro. Isso. Então, enquanto você não se abre, não abre um pouco da sua essência, da sua natureza para esse parceiro, não existe essa conexão. Fica tudo muito ali no superficial. Mas às vezes você quer abrir a sua essência para um homem que não tá afim, que tá em outro momento, que tá em outra vibe. E aí não Raso, adianta, né? porque ele Raso. tem E que ninguém quer também também. estar disposto, assim como o cachorrinho. Agora, muitos homens ficam só se distraindo pelo caminho, né? Com Se as distrair tortas uma e vez, tá tudo bem. 2 vezes, tá tudo bem. Mas e aí, até quando? Você vai suportar um cachorro que toda vez te troca por um pedaço de carne? Um selficão. Um selficão. E essa questão do homem, né? Do homem, da criatura. Ele falou homem, a Andrea falou criatura. Essa criatura horrível. Que é aquele homem que, na verdade, quer podar, né? Que quer dominar, né? A situação da mulher, né? Sim. Não é o que quer entender. Ele quer pra ele. Dominar. Então, tipo, pegou o A selficão e falou, me fala Vai o lá. nome, É. né? Eu quero... Ah, sim, o bicho, tá. Ele Tá. pega e fala, me fala o nome porque eu quero. Aí ele representa esse homem que quer dominar, sem conhecer a O mulher. dominador. É, o dominador. E sem ter meios, né? Ele nem tentou. Na verdade, esse bicho, ele nem tenta descobrir de outras formas. Ele quer a força. A força pra ele. A força pra ele. É isso. Agora, por que o nome, né? Essa simbologia do nome. Por que que o pai interior ali, a figura masculina interna, fez questão de que, olha, você precisa descobrir o nome. Então, é como se, imagina esse pai interno, eu, Andréia, falando, peraí, eu não sou de qualquer um, não. Eu sou só de quem souber o meu nome. O que é essa simbologia do nome? É a minha história. Você sabe qual é a minha história Isso. de vida? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a mensagem que eu trago para o mundo? Qual é a minha trilha? Você faz parte desse caminho, dessa jornada? Daí eu fui estudar a simbologia do nome. Não sei se vocês conhecem a do nome de vocês. Eu não consegui olhar, eu ia pesquisar, porque eu sabia que eu estaria com vocês aqui. O meu, Andréia, é extrema feminilidade. Nossa, tem muito a ver com o gente. trabalho com mulheres que eu realizo já há algum tempo, desde o balé, né? Thaís, que é, Thaís? Eu já fiz isso e eu esqueci agora. Esqueceu? Tarefa de casa. Tá, eu vou pegar ali enquanto a E Manu Manu? estiver O falando. meu é com Deus. Com Deus, olha que lindo. Pera. Toda espiritualizada. Continuar, Agora ela vai pode pesquisar. Que significa Thaís? Então, o nome, ele carrega uma simbologia muito profunda da sua mensagem. O nome, ele não é à toa, né? Não é à toa. É como se fosse um grande oráculo. Nossos pais escolhem o nome, quando a gente vai ver, cara, mas tem tudo a ver com realmente a minha essência, com aquilo que eu faço. Então, essa é a intimidade. Você precisa descobrir quem é essa pessoa, A história a dela, história né? dela. Que caminho que ela já percorreu e que caminho que ela quer percorrer, né? Então, assim, pra você poder ter essa grande núpcia, né? Sim. Que é essa questão realmente que a gente estava falando de você estar no relacionamento com um amigo, talvez facilite porque conhece, você acaba tendo intimidade antes de ter um relacionamento propriamente de homem e mulher. Sim. E aí te mostra um pouco mais esses caminhos, né? Mas é isso que eu acho que é realmente o nome, assim. Achou aí? Achei. É, Aqui canta. chata pra um. Tô brincando. Pelo latim Thaís, do grego Thaís com acento. O meu é Thaís com acento. H e acento. Da raiz de teaomai. Teaomai. Deve ser assim, porque tem um acento no A.
olhar, contemplar. Alguns autores traduzem como contemplada com admiração. Ah, cantora, gente. Show business. Para de me incrível. seduzir. Show business. Contemplada com admiração. Aí, bem. Que coisa, Nasceu né? pras câmeras. É. Mas eu tenho essa dualidade, essa dificuldade. A mesma coisa que me leva meu trabalho e tudo mais, ainda é a mesma coisa que me leva ao fracasso, muitas vezes. Isso é tão real, de eu contar só rapidinho. No espetáculo do Balé no Fim do Ano, a Thaís entrava na minha frente, na coxia. E ela parecia estreante de palco. Um cagaço. Todo dia ela, tô nervosa. E ela era a primeira, eu era a segunda. E eu falava assim, Thaís, como assim? Um cagaço. Entendeu? Ela fica nervosa aqui pra gravar música. Eu falo, como assim? Eu chego ansiosa, né? Ela começa a tossir, né? Às vezes. Dá uma coisa, uma garganta que seca. E aí, beleza. Começou ali eu sou dona de mim. Desceu dali, essa super autoconfiança, eu tenho que buscar o tempo todo na minha vivência com meu Fazer marido. a integração dessa dualidade. Exatamente. Interessante, E aí né? que as pessoas falam, nossa, imagina, você tem autoestima. Não, eu exercito a minha autoestima para tê-la. Porque não é uma coisa que vem naturalmente. Eu posso até saber que eu sou boa sim e trago talentos que estão aqui dentro. Mas eu preciso exercitar todos os dias, senão eu sou insuportável. De chata, de falta de atitude, às vezes, achar que nunca tô sendo o suficiente, ou para uma pessoa, ou para uma situação. Tenho super dificuldade de entender isso. E tem que buscar na Thaís lá do palco. Mas que bom. Isso ao se preparar também, ó. Uma passar óleo na outra. Isso. É uma cuidar da outra, né? Isso que é integração. Então, você percebe que as duas mulheres ali, as gêmeas, elas estavam o tempo todo se preparando, se cuidando, uma acolhendo a outra. Porque a gente tem mania de falar, eu não gosto desse lado meu. Tem que gostar, tem que gosta integrar. sim, Tem que integrar. E elas não ficavam ali esperando o príncipe encantado sem fazer nada, não. Elas estavam se preparando. Isso vem muito de encontro com aquela mulher que fica assim, mas eu não acho um homem que tá à minha altura. Olha, mas você tá à altura do homem que você quer? Pronto. Porque para você ter um homem, né, o homem que você deseja, você precisa ser a mulher. Então você precisa se Que preparar. você deseja. Exatamente. Porque você vai ter do seu lado um homem da sua estatura. Não tem como. A gente tem ao nosso lado aquilo que a gente precisa para evoluir enquanto ser humano. Eu acho muito engraçado isso, porque as mulheres falam, ai, meu parceiro é isso, é aquilo, não sei o que lá. Mas você também não deve ser flor que se cheira, né? Pra estar com ele. Toda vez que eu penso em alguma coisa do Elic, eu me faço exercício. Eu tô fazendo o exercício de lembrar de que em algum momento eu encho o saco dele. Mas não é por uma questão dele ser melhor ou eu pior, ou eu melhor ou ele pior. Não. É só para criar aí um equilíbrio, porque se a gente sai desse equilíbrio e acha sempre que tá ou muito melhor ou muito pior que o nosso parceiro, ou na nossa vida, a gente sai do eixo. Aí acabou, não tem mais eixo, não tem mais como conviver com absolutamente ninguém. Nem com filho, nem lembrando com que a gente marido. pode sair do relacionamento a hora que quiser, né? Então, quando Lembrando. eu falo que Bem a mulher, lembrado. ela tá numa estatura que, olha, talvez você não tá se valorizando. Você quer ser valorizada, mas não se valoriza. Isso é cuidar de si. Isso é estar se preparando pro homem, pro grande casamento. Agora, e as desistências do cachorrinho, né? E esse self instintivo nosso, que tá sempre buscando o nosso propósito, nossa missão, nossa verdade, nossa essência, mas de repente se distrai com uma Netflix, com um livro, com Autossabotagem. amigos, com... Em que momento você com já se qualquer distraiu? coisa? Você pode dizer, puxa, eu fui fazer tal coisa e fiz outra. Ah, várias vezes, né? Tipo, De agora, sim. Desde, por exemplo, o Instagram, que a gente vinha falando, quantas vezes eu me saboto? Ai, não tô afim hoje. Ai, mas é porque eu preciso descansar. Mas será que é isso mesmo? Poxa, vamos encarar a realidade? Você veio fazer o quê aqui? Isso aí é um objeto de aprimoramento pessoal seu. Por quê? Porque você vai desenvolver disciplina. Você vai se colocar a serviço, você vai se lapidar.
Então, os momentos, às vezes, que a gente tem vontade de fugir de um relacionamento, para não ter que encarar aquelas contrariedades que muitas vezes existe, que a gente precisa entender por que tá tão assim, né? Fica num comportamento de pieguês, né? Aquela autopiedade, Autopiedade. aquela coisa toda. E olha, é assim, logo quando eu casei, eu me considerava mais difícil que o Paulo. Você sempre se considerou? Não, hoje em dia não. No Tá. começo do casamento. Mais sim. perto, Manu? É, Maravilhosa. Pouca ideia, mas pra frente, Manu. vai dando os toques. Tá. Então hoje não. Hoje eu acho que a gente tá bem equilibrado, mas Tá. no começo era muito difícil, realmente. E aí o Paulo, ele falava assim pra mim, você tem que tentar fazer dar certo. E eu falava, mas eu tô tentando, né? Gritando, Aquela maravilhosa. coisa, né? Desesperada. Porque eu achava que eu tava tentando. Só que o que o Paulo Henrique queria me dizer é que você tentar era, às vezes, você ir além E não no seu limite. da sua zona de conforto. Exatamente. Entendeu? Porque eu achava que eu tentar era ir até ali. Ó, eu consigo até aqui, é o que eu consigo fazer e acabou. E graças a Deus eu fui conseguindo ir além um pouco, porque aí é que tá o que a Andrea falou. Porque também você precisa saber aonde você quer chegar, né? Então, voltando aqui o Sem Manauí. ter clareza, né? Ele sabia onde ele queria chegar, né? Então, elas também sabiam o que elas estavam procurando, as gêmeas. Então, quando você sabe, aí vem a questão do autoconhecimento, de você se escutar. E, principalmente, o que esse capítulo me trouxe muito foi... Quando falou das gêmeas, eu falei, nossa, mas quantas mulheres conhecem as suas gêmeas? Nem todas. Porque como que a gente pode estar se preparando, Andréia, se às vezes a gente nem conhece que tem uma outra gêmea? É. Entendeu? A gente nega uma. A gente nega, a gente não quer ter contato com ela, porque às vezes ela traz uma energia que você acha que não cabe agora aqui. E isso, eu pelo menos vivi muito isso. No começo da minha maternidade, eu peguei uma gêmea minha e falei, ó, Quietinha aí. quietinha, vai dormir, Shhh, vai nanar. que agora eu vou viver a minha maternidade, até eu voltar para esse equilíbrio, né, de você achar a sua individualidade, a sua mulher, a sua profissional, a sua amiga, a sua tantas, entendeu? Então, que é igual a Andrea falou, essa gêmea, não é trigêmea, não é quadrigêmea, tipo assim, sei lá. Gente, eu tô Tem passando um muitas filme na minha faces. cabeça. Então, eu acho que primeiro é a mulher reconhecer a gêmea, né? E esse esforço, se você tá afim de realmente manter, aí é quando você vai se abrir. E eu acho que a mulher se abrir, André, que a hora que você falou um pouquinho atrás, é através da... Por que a mulher consegue, Thaís? A amorosidade. Tá. Querendo ou não, por mais que a gente seja durona, militar, autossuficiente, aquela coisa toda, a gente ainda tem mais amorosidade. É né? verdade, isso é verdade. A gente ainda consegue ter aquela mãezona. Por quê? Aí é quando a gente vai lá para as nossas mulheres, os nossos arquétipos, e você consegue pegar a força de cada De uma, cada uma. né? Agora eu tenho que ser mais mãe nessa situação. E o homem busca isso. Isso. Agora eu tenho que ser mais sensual. Agora eu tenho que ser mais sábia, né? A gente sabe resgatar isso. Engraçado que sabe, né? Sabe? Chega um momento que você só sabe. É. Não consigo dizer aqui, se você consegue, se André consegue, mas eu não consigo dizer como é esse acesso literal, assim, para as pessoas entenderem de forma assim, olha, isso acontece assim, assim, assim. Não, não dá. É inexplicável como quando você se dá esse direito de conhecer o seu lado que é bacana demais e o lado que não é nada legal, que você julga que não seja legal, quando você dá vazão para tudo isso, nossa. Olha, eu tenho um exemplo super legal disso daí que eu dou para várias mulheres lá no Círculo de Mulheres, que eu falo assim, gente, quando a mulher chegou lá no seu período menstrual, que vem a sua anciã, o que você quer? Botar uma meia no pé, fazer um chá, Tomar ali, ó. comer chocolate, assistir um filme abraçadinha com o marido. E aí, a hora que você aceita aquilo em você, que você aceita a sua gêmea, você reconhece, amorosamente você explica pro seu parceiro que quer ficar com você, e aí ótimo, ele chega em casa com chocolate, já escolheu o filme, estoura uma pipoca, acabou.
E aí as coisas... Não entendeu? precisa ficar querendo esperar ele com espartilho de salto alto. Não, olha. Porque eu isso é realmente não tô nesse momento. fantasia, gente. Mas vou te explicar também, Thaís, com uma coisa que acho que vai ficar claro pra você. Sabe quando você chega no consultório e fala assim, eu não quero mais ser aquela mulher impulsiva que fala o que vem na cabeça. Gente, ela tá falando de mim mesma. Porque eu já falei. E que Você vem... vai ver. E Eu já falei isso pra... quebra de sigilo de terapia aqui. E que vem, e que fala o que vem na cabeça e quando vi já falei, eu não quero mais ser essa mulher. Mas peraí, essa mulher é a mesma que sobe no palco e que brilha, Isso. que pega o microfone, que faz live, que faz podcast. Essa criatividade, essa impulsividade é a mesma. Você não pode, se você bloqueia uma, você bloqueia a outra. Então isso que é aceitação, é aceitar as faces. Ora... O homem tá querendo a mais bonita, ora ele tá querendo a mais doce. Meu filho, é a que tem pra agora e não negue. E a intuição que a Isso, gente ela falou, pega... aí. É aí. Entendeu? Porque a gente consegue fazer uma grande ciranda desses arquétipos. A mulher tem essa capacidade, Isso. porque todas elas estão aqui. Sim. E aí, aquela hora, na tua intuição, o que cabe aquela hora? Se o teu desejo é que tudo dê certo, né? E o que cabe? Agora eu vou acessar essa mais. Por isso que o círculo de mulheres é lindo, né? É Porque a lindo. gente vê as várias faces nossa mesmo na história de cada uma. De cada uma. E é maravilhoso quando a gente pode ouvir as outras Isso. mulheres e se enxergar na história da outra. Dessa grande teia. E tá tudo bem o cachorrinho desistir, né? No meio do Uma, caminho duas. e se distrair. A gente se distrai mesmo. É natural, tudo acontece no momento que tem que acontecer, quando a gente se determina realmente. A gente só determina quando a gente tá pronto. Isso. Não adianta, tudo, a natureza ela é muito sábia. As coisas acontecem quando elas estão prontas, não é para ser forçado. Até porque conhecimento demais gera muita responsabilidade, que a gente já falou sobre isso. Não adianta querer forçar o autoconhecimento. O autoconhecimento ele é algo que vem naturalmente. E o que a gente traz aqui é um pouco de conhecimento para que você vá se percebendo, vá se observando internamente. Em que momento o seu cachorrinho está se distraindo demais e você está procrastinando essa decisão. Em que momento você não tem aquele pai interno que fala, ó, esse homem não serve para mim. Esse aqui não. Ele não está afim de me conhecer e de me aceitar nessas duas polaridades que existem dentro de mim. Isso. E tá tudo bem. Continue se preparando. Não fica ali sentado esperando. Continue se preparando, crescendo espiritualmente, profissionalmente. A beleza é importante, a gente não deve deixar de lado. A doçura, o conhecimento. A força também é muito importante, né? É que aqui o Manauí, nesse capítulo, ele traz essa dualidade, como a Manu disse, mas que podem ser várias faces, né? Sim, E múltiplas faces. múltiplas faces. E você usa aquela que ali naquele melhor momento se adequa, né? Ainda eu sendo a mais assim, rígida em casa e tudo mais, você falou de uma coisa que me pegou também, é quando eles precisam, as crianças e até mesmo meu marido, quando eles precisam de um acolhimento ou de uma palavra ali diferente, é a mim, Você também é dá? comigo, Você dá a bronca, mas você também Exatamente. acolhe. Aham. Então, tem uma coisa que meu marido usa, uma palavra que ele usa para 2 momentos diferentes. Então, vocês vão entender no tom da minha voz, sabe? Eita, você é fudida mesmo, né? Eita, mulher fudida. Outra. Então, você é fudida. Então, você é a fudidona, então. Entendemos. Entendeu? Ele usa essa mesma frase, essa mesma palavra para descrever 2 momentos totalmente diferentes. E O meu nunca falou, mas eu já vi no olhar Com dele. certeza! Quando ele tá de bom humor, que ele fala, eita, que você é fudido, eu falo, repete. Vai. Repete isso aí. Na hora que você falar bravinho, eu vou falar, verdade. Porque é isso. E aí o que acontece é que quando eles falam num tom pejorativo, a gente tenta esconder aquela gêmea, sabe? Aquela outra face A nossa. Rotinha Raquel. A gente tenta esconder adianta. e a gente tá escondendo a gente mesmo, as nossas potências, nossa potencialidade. Aí volta aquele assunto bem assim, que é bem comum. Porque quando a gente se apaixonou, eles por nós, por exemplo, eles se apaixonaram por tudo, né? Por tudo. Inclusive
Depende, né? Que a gente esconde uma parte. Então, esconde, Mas eles não vêm porque eles não querem. Aquelas. Não, eu acho assim, que esconde. Eles esquecem, eles se distraem com algum osso no caminho. É, alguma coisa, mas assim, eu não acho, né, não é nem que a gente esconde, a gente mostra de outras maneiras, entendeu? Então, assim, eu falo no meu caso, sempre uma mulher forte, decidida, determinada, resolvida. Tal. Isso. Aí, depois de 15 anos de casado, você já mostra o quê? Aquela mulher chata, que pega no pé, que quer, né, a casa arrumada, entendeu? É a mesma coisa, você mostra diferente só, né? Mas, não, sem brincadeira agora. É isso, mas é exatamente o que faz a gente isso. Inteiro, né? Alguém aqui já ouviu a frase assim, nossa, mas você é tão legal lá na rua? Nossa, mas você só sorri para as pessoas. E aqui em casa você briga, você fala, você não sei o quê. Eu falo, porra, mas ninguém vem deixar cueca, meia no meio do caminho. As pessoas não estão fazendo isso. Mas eu já te contei que eu ouvi isso de você, né? De uma pessoa. Chegou pra mim e falou assim, você conhece a Thaís? Ah, é verdade, diferente, Eu falei, conheço. Nossa, ela é demais, né? Gente, que pessoal tá astral, ela sempre tá feliz, sempre tá rindo, né? Gente, essa mulher não deve ter nada que derrubar ela, né? Eu falei, não tem nada. Não. Ela é assim mesmo, Ela fez, você ainda deu aval. Meu. Porque você, na verdade, entendeu? É tudo. Você não deve Tudo, certo. tá. Só que às vezes não. Tá. Mas você é também. Achei o máximo. Ela me contou isso na aula. Ó, pra gente já partir aqui para uma finalização, porque esse podcast, essa playlist, ela é um pouquinho mais curta mesmo do que as entrevistas, né? Sim. Vamos falar aqui um pouquinho, depois se a Manu tiver mais alguma coisa também, óbvio, ela vai falar. Mas a conquista da ferocidade, eu acho que é algo que não pode deixar para trás, que é aquele momento onde o cachorrinho, ele realmente determina que não, agora nada vai me parar. Exato. E quando você determina que nada vai te parar, é aí que as coisas vão acontecer, minha linda. É aí que vai aparecer um monte de distração, um monte de coisa para impedir, que é para ver se realmente você está comprometida. Então vai aparecer pessoas, vai aparecer situações, vai aparecer talvez aí, sei lá, doenças, né, desastres naturais, sei lá o que vai aparecer. E é o momento de desistir? Não, é só um teste para saber se realmente você está comprometida. Então, Manu, é a árvore de flamboyant que vai morrer, é as coisas que vão acontecer. E aí, tu tá comprometida mesmo? Exatamente. Porque o trabalho é grande. É isso né? aí. Não é fácil. Pode E aí, falar, Manu, você fez que mais que alguma anotação? Que você fez um gostaria de monte. falar? Mas é aquele negócio que a gente tava falando antes, tá? Não, eu fiz, Que até não tô vendo aqui já, né? Tá. Não, mas eu acho que é muito isso que a Andrea falou mesmo, do comprometimento. Então, isso que eu volto a falar, que é o que acontece comigo. O autoconhecimento, eu consigo saber aonde eu quero chegar, e aí você trilha as estratégias para chegar até lá, né? E então, autoconhecimento, importante, qualquer ferramenta para você ter esse conhecimento à sua mão, né? E eu acho que é isso. O Estranho Sinistro, pra mim, bateu de um jeito assim, ó. É um chacoalhão que você tem de coisas que você passa a enxergar e que não dá pra desver depois. Ah, tá. Você vê e não consegue desver. Então é um sinistro mesmo. Lembra uma vez que a gente também tava conversando lá no seu quintal, que só fui eu Lembro. na aula? Lembro. E você tava falando realmente dessa transição. Eu falei, Manu, todas as vezes que eu precisei tomar uma decisão muito difícil pra minha vida, que me trazia muita insegurança, era como se eu estivesse saltando de um penhasco, de um lugar pro outro. E aí, nessa transição, nesse ar que eu tô aqui, é essa barriga que fica gelada, é essa coisa da falta de ar, tô até arrepiada, é essa coisa que você fala, meu Deus, e o que me espera lá do outro lado? É absolutamente normal, mas é uma mudança que tá acontecendo. Sim. Quando você chega do outro lado, você não consegue desver. Você não consegue mais. E eu acho que hoje em dia a gente continua casado, eu e o Elic, realmente também por conta disso. Coisas que a gente percebeu, que a gente viu e que a gente não conseguiu desver mais. E eu acho que a gente só consegue hoje estar casado, além do amor, da escolha, enfim, mas que a gente entendeu que pode sim viver um sem o outro. Sim. A gente tem essa escolha.
E continuar nesse barcão aí é uma grande escolha. Então vamos ver o que é. É uma opção. É uma opção e não uma obrigação. Uma dependência. Isso. Exatamente, uma dependência. É isso. O sinistro pra mim já veio mesmo com essa coisa de o que eu não quero. Mas independente de ser no relacionamento do casamento. Mas em o que eu qualquer não outra quero coisa na pra vida. mim. Tá. Eu reconhecer, não é que eu não dá pra desver, mas eu reconhecer as coisas assim, encarar mesmo, falar, não, isso eu não quero, né? Isso. E não só no casamento, em vários Na outros. vida. Agora, é por toda. isso que é importante não ter dúvidas, né, gente? O cachorrinho ali, na terceira vez, ele já não tinha mais Ele dúvida. não Agora tinha. nada vai me parar. E a dúvida, ela tira muito a nossa energia. Eu sempre, ainda mais trabalhando com relacionamento afetivo, eu tenho muito medo de tinha, né, um pouco mais de me posicionar na rede social, falar de relacionamento afetivo, e sei lá, vai que de repente eu não quero mais o Márcio, vamos largar, e daí o pessoal vai olhar e vai falar, nossa, se até eles se separaram, o amor não confio mais, igual quando o William Bonner separou lá da A Gisele Bündchen acabou com o Brad, gente, então. para. E aí eu acabou. ficava com essa neura na minha cabeça e eu me perguntava muitas vezes, será que o Márcio é a pessoa com quem eu quero realmente continuar? Na verdade, o relacionamento quando termina não significa que deu errado, significa que deu muito certo até ali e a partir dali agora é uma outra realidade. Mas essa dúvida estava me matando inclusive no meu processo terapêutico, no meu trabalho, no meu profissional. E eu escrevi num papel, o Márcio é um homem com quem eu estou casada e ponto. Não vou me questionar mais sobre isso. O meu trabalho no Instagram é sobre relacionamento afetivo. Eu não vou mais me questionar sobre isso. E escrevi várias frases de coisas que eu não ia mais perder tempo me questionando. Pontuar. Colei no meu guarda-roupa e a minha energia de lá para cá é outra. É retirar as dúvidas da sua vida. E tá tudo bem se lá na frente eu mudar de ideia. Mas nesse momento eu não vou gastar minha energia com isso. E aí você consegue lutar ferozmente contra todos os monstros que aparecer no caminho, porque você não tem dúvida. Você sabe onde você tá indo. Tirar as interferências, né? Exato. Performance. Performance. Alta performance. Alta performance. Alta Menos performance. interferência e excelência, constância, né? Constância e evolução excelência. constante com pouca interferência. Estamos estudando o mesmo autor, tá? Por isso Não, que a eu gente tô tá usando. vendo. Eu tô estudando com vocês aqui agora. Eu vou catando aqui, ó. Catando cavaco. Que delícia. Gratidão, Manu. Gratidão. Eu agradeço. Obrigada, tá, Manu? Gratidão Muito para bom, você adorei. que está assistindo a gente. E partimos para a Mulher Esqueleto. E se você não entendeu esse aqui, Nossa, nem esse vá é para a Mulher maravilhoso, hein? Esqueleto, que o bicho lá vai pegar. Nossa, é Capítulo emocionante. 5, próximo. É emocionante. Vai lá e assiste todas as os outros vídeos de todas as outras nossas playlists. Vale muito a pena. Cada minuto vale a pena, tá? Se você é do livro, vai pro livro. Música, vai pra música. Entrevista, você tem a rodo aqui. Quer boa companhia? Modéstia à parte, a gente arrasa. Um beijo, viu, Manu? Obrigada mais uma vez, tá? Obrigada a vocês. E amanhã nós Adorei. estamos juntos de novo. Amanhã nós estamos juntos. Beijo, viu? Beijo. Amo você. Obrigada por tudo, tá?